A paz do Senhor, irmãs e irmãos em Cristo. Você está no canal Bíblia e Louvor. Se você gostar do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de comentar nossos vídeos. Vamos juntos semear a palavra de Deus. Você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar? Atos capítulo 26, verso 24. Como você reage diante do Evangelho? Impaciente como Festo, o governador romano que interrompeu Paulo aos berros, chamando-o de louco enquanto ele se esforçava por pregar a boa nova ao rei Agripa? Ou grato, como o centurião Cornélio, ao render-se à maravilhosa graça de Jesus diante da pregação de Pedro? Quem é você? Festo ou Cornélio? Quando alguém vem falar-lhe sobre o Evangelho, você logo se enche de impaciência e pensa, lá vem aquele chato? Ou ouve com atenção e se alegra? Quem é você? Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, o mesmo Paulo afirma: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Diante do Evangelho só há duas escolhas possíveis. Ou achamos tudo aquilo uma grande bobagem, que chega a beirar a loucura, ou colocamos a cara no pó da terra em pranto e nos rendemos ao Senhor, clamando por perdão. Não há meio termo. Se você é indiferente ao Evangelho, se esnoba a graça de Jesus, deixe-me lhe falar um pouco sobre o apóstolo Paulo. Talvez você mude de ideia. Paulo era um judeu, mais precisamente um fariseu, uma espécie de religioso judaico, extremamente zeloso dos rituais da sua religião. Homem culto, discípulo de Gamaliel, cidadão romano poliglota, respeitado pelos judeus e temido pelos cristãos. Sim, Paulo perseguia os cristãos, aprisionava-os, castigava-os, consentia na morte de cristãos. Um dia este homem estava a caminho de Damasco para prender cristãos naquela cidade, quando teve um encontro com o Senhor Jesus em pessoa. Isso está registrado em Atos capítulo 9. Aquele encontro mudou a sua vida e Paulo percebeu o grave erro que estava cometendo. Estava perseguindo a igreja do Deus vivo. Tudo mudou na vida dele a partir daquele instante crucial. De perseguidor de cristãos passou a pregar sobre Cristo, anunciando que Jesus é o Messias que os judeus tão ansiosamente aguardavam havia séculos. Que a promessa da ressurreição é confiável, pois Jesus havia ressuscitado, e que há perdão para os pecados dos homens, perdão este oferecido graciosamente por Jesus. Paulo estava preso injustamente quando falava sobre Jesus ao rei Agripa. Contudo, ao ler a passagem do capítulo 26 de Atos, percebe-se facilmente que o único interesse que ele tinha, abrindo mão dos seus próprios interesses, era, quase que desesperadamente, tentar fazer com que aquele pobre homem entendesse o que o próprio Paulo afirmou, respectivamente em Romanos capítulo 6, verso 23 e Romanos capítulo 3, verso 23, que o salário do pecado é a morte e que todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Paulo conhecia o destino de todo aquele que não recebe Jesus como Senhor e Salvador. Veja o que o próprio Senhor Jesus lhe disse acerca da missão que ele havia lhe confiado. Vou enviá-lo para abrir os olhos das pessoas e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos, capítulo 26, verso 18. Nada era mais importante para Paulo do que resgatar pessoas do reino de Satanás. De perseguidor passou a ser perseguido. Foi difamado, injuriado, injustamente preso, açoitado, foi apedrejado, espancado, sofreu naufrágio, foi mordido por uma víbora e seus últimos dias, já velho, foram passados solitariamente numa masmorra fria e escura, até o dia em que foi decapitado,
e injustamente acusado de ter incendiado Roma. Tudo isso por pregar o Evangelho. Tudo isso por amor às pessoas. Por estar convicto de que o Evangelho era a única chance que elas tinham de salvação. Como pode haver quem ouse duvidar da legitimidade da experiência que Paulo teve na ida a Damasco? O que explicaria tamanha mudança de vida a não ser que Paulo realmente encontrou-se com o Senhor Jesus em pessoa? O que Paulo ganhou depois que se tornou cristão? Você poderia achar, como um famoso filósofo brasileiro, contemporâneo a nós, que Paulo teve uma alucinação, mas essa hipótese decorre de uma análise muito superficial, pois um lunático não age como Paulo agiu e muito menos escreve como Paulo escreveu. Além disso, a suposta alucinação que vitimou Paulo teria sido uma espécie de alucinação coletiva, pois o mesmo ocorreu com Pedro, que largou tudo por Cristo e como prêmio, entre aspas, crucificado de cabeça para baixo, apenas por pregar o Evangelho. Tiago, morto pela espada de Herodes, por ser cristão. Estevão, apedrejado quando falava de Cristo para a elite religiosa dos judeus, e tantos outros. Paulo nos deixou praticamente todo o Novo Testamento e, prestes a morrer, nos deixou esse belo pensamento. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Você percebe algum arrependimento de Paulo no fim da sua vida? Não. Paulo não estava louco, ele simplesmente estava plenamente convicto de em quem ele cria. E então, como você reage ao Evangelho? Quem é você?